Então agora vamos ver como construir uma fração meia do planejamento fatorial 2 à quarta, né? 2 à quarta, planejamento fatorial 2 à quarta, né? Você quer fazer apenas a metade dos ensaios, né? Então uma fração meia é isso aqui, né? Como construímos. No começo aqui, na verdade na terceira aula dessa playlist, nós começamos aqui com o planejamento fatorial 2 à quarta completo. Lembrando que, de fato, você começa com os planejamentos fracionários, né, para você trabalhar com menos ensaios, né, fazer, de repente, uma triagem das variáveis. E aí, a partir desse planejamento fatorial completo, pegando esses ensaios aqui que estão assinalados, foi criada, então, a matriz aqui de planejamento para o planejamento do fatorial fracionário, né? Mas agora nós vamos ver como efetivamente obter esse planejamento, né? Então vamos seguir um roteiro aqui, né? Então como construir uma fração meia, né? Nesse caso, o planejamento 2 elevado a 3 menos 1, né? Então, construímos então primeiramente, para esse caso, um planejamento 2 ao cubo completo, conforme está aqui. Aqui está uma parte lá da tabela do planejamento fatorial fracionário, mas eu decidi fazer aqui praticamente do zero. Então você tem aqui um planejamento fatorial 2 ao cubo completo, e aí nós atribuímos os sinais respectivos aqui aos fatores 1, 2 e 3. E aqui para a coluna do fator 4, afinal são 4 fatores, né? Nós vamos tomar os sinais da coluna 4 como o produto dos sinais da coluna 1, 2 e 3. Então, tipo assim, ó, coluna 4, ó, vamos pegar aqui, menos, com menos dá mais, com menos dá menos. Depois, mais com menos dá menos, com menos dá mais. Menos com mais dá menos, com menos dá mais com mais dá mais, com menos dá menos com menos dá mais, com mais dá mais com menos dá menos, com mais dá menos, mais, né? Então esses são os sinais. E as demais colunas, você vai, as relativas interações entre dois fatores, você obtém do jeito tradicional, né? Aqui um 3, um 4, depois você tem 2, 3, 2, 4, 3, 4. E a interação entre três fatores nós não vamos colocar, porque aqui, quando nós optamos por essa relação aqui para obter o fatorial fracionário, nós estamos, de fato, confundindo o efeito 4 com a interação entre três fatores, né? Então, 1, 2, só para completar aqui, 1, 2 vai ficar mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais. E assim você faz para todas as demais, né? Então, agora nós vamos prosseguir aqui, né? Bom, então essa relação aqui, né, estabelece então que você vai ter o confundimento do efeito do efeito do quarto fator com a interação entre três fatores, né? Um, dois, três aqui, né? Bom, então vamos lá. Lendo aqui o roteirinho, né? Então, a primeira consequência, né, desse algoritmo para obter a fração meia é que ah, os contrastes, né, o efeito calculado aqui para o quarto fator está
idêntico à interação de três fatores, né? Interação entre três fatores. Então, esse é um resultado que, de certa forma, lembra o efeito de blocagem, né? Além disso, existem outras relações de sinais envolvendo as interações de dois fatores e também interações de ordem mais alta. E o bom senso nos diz que deve haver outras identidades entre esses efeitos, né? Afinal, na fração meia só temos 8 graus de liberdade, né? 8 ensaios, enquanto o fatorial completo, com todos os efeitos, tem 16, né? Então podemos descobrir agora as relações que faltam fazendo os produtos, né, das colunas. Quer dizer, na verdade eu já fiz isso. E deixa eu ver se tem alguma coluna idêntica aqui. Tem algumas colunas que são idênticas, tipo a coluna 1, 4 e a coluna 2, 3 são idênticas. Então eu já poderia até antecipar que a interação 1, 4 está confundida com a interação 2, 3. Então você tem um confundimento aqui. Vamos ver o que mais aqui que nós temos. 2, 3, 4. Vamos ver. 3, 4. A 3, 4 está confundida com 1, 2, pelo que eu estou vendo aqui. Então, L, 1, 2 igual L, 3, 4. Daqui a pouco a gente vai ver isso de uma outra forma, né? Bom, prosseguindo aqui, né? Então vamos à parte matemática para ver esses padrões de confundimento. Bom, essa é a matriz de planejamento, ou melhor, a matriz dos coeficientes de contraste, né? Que serviriam, por exemplo, para você estimar os efeitos, né? Bom, então a gente usou essa relação aqui para obter o planejamento, né? A matriz de planejamento, ali, a matriz dos coeficientes de contraste, né? Então a coluna 4 corresponde ao produto das colunas 1, 2 e 3, né, como já vimos. E agora vamos ver algumas propriedades algébricas, né, aqui. Então, ó, para obter as relações entre os diversos contrastes, né, os diversos efeitos, vamos empregar duas propriedades da multiplicação das colunas de sinais. Então, estamos agora nos referindo não à multiplicação entre números, mas à multiplicação das colunas dos sinais. A primeira é que a multiplicação de uma coluna por ela mesma, isto é, a elevação de todos os seus elementos ao quadrado, sempre produz uma coluna contendo apenas sinais positivos. Então, essa nova coluna, por sua vez, quando aplicada sobre outra qualquer, deixa inalterada. Trata-se, em outras palavras, do elemento identidade da nossa álgebra, representado pela letra I. Então vamos voltar aqui. Você pega os sinais aqui de uma coluna, tipo essa coluna 1. Menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais. Então você multiplica os sinais de uma coluna por ela mesma, resulta em uma coluna de sinais positivos, que seria o nosso elemento identidade, o elemento neutro da multiplicação. Tá aqui. Então, isso aqui não é 1 vezes 1, ou 11, ou 2 vezes 2, ou 22, ou 3 vezes 3, ou 33. Isso aqui representa o produto dos sinais das respectivas colunas. Tipo, ó, 3, 3, 3 quer dizer o produto dos sinais da coluna 3 por ele mesmo. Isso resulta no elemento identidade. Outra coisa super importante é o seguinte, ó, a segunda propriedade apenas reconhece que a multiplicação das colunas é cumulativa e associativa. Então essas coisas aqui são verdadeiras, né? Então, para obter as relações entre os vários contrastes, multiplicamos a expressão definidora do fracionamento, essa expressão definidora do fracionamento, por um produto de colunas e aplicamos as propriedades que acabamos de enunciar. Então, quando quisermos saber o que equivale a um determinado efeito, só precisamos dar um jeito de fazê-lo aparecer sozinho ao lado dessa equação, essa é a equação 1. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui de álgebra. Aqui tem um exemplo, ó, mas vamos pegar assim, ó, 4 igual 1,
2, 3, né? Então, trata-se de produtos das colunas, né? Dos sinais das colunas. Então, por exemplo, ó, eu vou multiplicar aqui por 1, 4 dos dois lados. 1, 4. 1, 4 quer dizer sinais da coluna 1 e da coluna 4. Então, eu vou ter aqui 1, 4, 4, igual a 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o identidade, isso aqui também. Então, L1 vai ser igual a L2, 3, 4. Indicando que o efeito 1, calculado pelo planejamento fracionário, por essa fração meia, está confundido com essa interação entre três fatores. Em outras palavras, a relação entre esse efeito L1, calculado pela fração meia, e os verdadeiros parâmetros obtidos pelo planejamento fatorial completo seria essa aqui, a relação. Daqui a pouco nós vamos provar isso. Então, por exemplo, se eu pegar novamente aqui a função definidora desse fatorial fracionário, então 4 igual a 1, 2, 3, lembrando que são produtos, esses números aí se referem a colunas, né, de sinais. Então eu posso multiplicar, por exemplo, por, deixa eu ver aqui, 2, 3, que tal? 2, 3, e aqui 2, 3. Aqui eu vou ter L1, né? Eu estou fazendo a mesma coisa, parece. Deixa eu ver aqui o que eu vou cancelar. Eu vou ter L1 aqui, o que eu estou fazendo? Aqui multipliquei por 1, 4, 1, 4, Então, deixa eu multiplicar por outra aqui, outra coisa. Deixa eu pensar, eu estou meio sem criatividade agora para pensar no número, porque já são quase 9 da noite. Então, que tal 3, 4? 3, 4. Então, aqui você já tem um elemento identidade, e aqui também. Então, o L3 é igual a L1, 2, 4. Em outras palavras, o efeito do fator 3 está confundido com a interação entre três fatores 1, 2, 4. Daqui a pouco a gente vai provar isso. E essa aqui é a relação entre esses números que eu estou pondo aqui agora, correspondem aos efeitos calculados com o planejamento completo, e esses L1, esses L's aqui são os efeitos calculados com o planejamento fracionário. Vamos fazer só mais um exemplo aqui, ou dois, quem sabe? E se eu quiser ver o padrão de confundimento aí com as interações de dois fatores. Então, por exemplo, 4 igual 1, 2, 3. Então, eu multiplicar por 2, 3, 4. Dos dois lados, 2, 3, 4. Então, fazer passo a passo aqui, né? Eu deveria ter colocado em outra cor, né? 2, 3, 4, 2, 3, 4. Então, eu vou ter aqui 2, 3, 4, 4. Aqui você já tem um elemento de identidade igual. Deixa eu ver aqui. 2, 2, 3, 3 e 1, 4. Em outras palavras, L 2, 3 igual L 1, 4. Deixa eu só atender aqui o telefone. Será nada de importante. Então, a interação entre o fator 2 e 3 está confundida com a interação entre o fator 1 e 4. Então, L2, 3 igual L1, 4 seria isso aqui, 2, 3 mais 1, 4, né? Então, é assim que você obtém, digamos assim, os padrões de confundimento. Vamos fazer só mais um, por último. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a função definidora do meu planejamento, 1, 2, 3. Vou
multiplicar dos dois lados por exemplo, 3, 1, 2, 4. Será que faz sentido? 1, 2, 4. Então, 1, 2 já vai embora com isso aqui. 4, 4. Então, L, 1, 2 igual L, 3, 4. Em outras palavras, né? O efeito 1, 2, a interação 2 está confundida com a interação entre 3 e 4. Vamos entender melhor isso aqui. Você tem uma tabelinha aqui dos padrões de confundimento, né? Confundimento. Eu até vou puxar a calculadora aqui para facilitar a minha explicação. Cadê aqui a calculadora? Eis aqui a calculadora. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, L1 corresponde ao efeito do fator 1 obtido pelo fatorial fracionário. Vai ser igual o efeito 1 aqui no fatorial completo mais a interação 2, 3, 4. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular L1 só para provar nessas expressões. L1. Então você vai ter lá menos 2,38, aí mais o 2, 3, 4, cadê aqui? 2, 3, 4, que é ponto 13. Então, mais ponto 13. Então, deu menos 2,25, justamente esse valor aqui, ó, que interessante, viu? Que coisa boa. Vamos pegar aqui essa interação aqui, ó, 1, 4 e 2, 3, né, esse confundimento. Então, o que nós temos aqui? 1, 4, onde é que está 1, 4 aqui? Obtido do planejamento completo. 1, 4 é 1,13. Então, 1,13 mais 2, 3. 2, 3 está aqui. 2,88. 2, 3, não, 2, 3 está aqui. 25,63. 25,63. Então, deu 26,76, que justamente bate aqui, ó. 26,76. 26,76, que também é isso aqui, né? Então, aqui nós temos esses padrões de confundimento, né? Que você já aprendeu como fazer, né? Então, nesse caso, o que nós temos aqui só para encerrar, né? A expressão que deu origem a esse planejamento fracionário foi essa. Se você multiplicar os dois lados por 4, você vai ter aqui I, identidade, igual a 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 dígitos aqui, então esse é um planejamento fatorial de resolução 4, né? Então, você tem aqui 2 a 4 menos 1 e aqui 4, né? Planejamento fatorial de resolução 4, né? Nesse planejamento fatorial de resolução 4, os efeitos principais são confundidos com as interações entre 3 fatores e você tem confundimento entre as interações de 2 fatores, como nós acabamos de ver. Bom, então por essa aula está bom, né? Então até a próxima. Arrivederci.